Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de solicitar a presença da senhorita Elis Fugita à mesa para que venha compor, secretária de Finanças da Prefeitura, para podermos darmos início aos trabalhos. Audiência pública prevista para dia 1º de junho, às 16 horas, com tempo de aguardo, pelo menos de tolerância, para que os demais vereadores apresentassem, alguns que não estão presentes por algum compromisso. Mas vamos dar início aos trabalhos. Gostaria de passar então a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Marcelo. Antes de mais nada, agradecer a presença dos senhores vereadores. Solicito ao presidente da Comissão de Finanças, senhor Marcelo, para que dê início. Boa tarde a todos e a todas, né? Presidente Paulo, Elis, obrigado pela presença. Nosso, para quem não sabe, o contador da casa aqui é o Jaime da Costa, vereador Ednei, vereador Sônia Silva Furacão, vereador Christian e vereador Mário. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, primeiramente eu quero solicitar da secretária de Finanças, da senhora Elis, que proceda a leitura das alterações previstas para o ano, para a LDO do ano de 2016. E também quero deixar a todos aqui presentes, quem quiser fazer as devidas perguntas também, está aberto para todos aqui presentes. Só peço que utilizem o microfone, porque essa audiência está sendo gravada. Então, para que tenha um bom áudio, essa audiência pública está sendo gravada, para que posteriormente outras pessoas que não estão participando possam ter acesso. Então, senhora Elis, peço, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Não estou acostumada com o microfone. Da lei do ano passado, né, a LDO que balizou as normas para a elaboração do orçamento de 2015, houveram duas alterações, as principais. No artigo 9º, que fala sobre limitação de empenho e de dotação, e no artigo 15. O artigo 9º hoje está com a seguinte redação: caso seja necessário efetuar limitação de empenho de dotações orçamentárias da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo expedirá decreto regulamentando e estipulando os percentuais de limitação para cada esfera de poder, discriminando por órgãos do governo os valores das reduções de cada dotação orçamentária, que será objeto da limitação de execução, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais. E a outra alteração com relação à LDO de 2015 é o artigo 15, que trata da destinação de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizadas como auxílios, contratos de gestão, subvenções e contribuições, que também está com a seguinte redação: as destinações de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizados como auxílios, contratos de gestão, subvenções e contribuições, atenderão ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, ao artigo 25 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as disposições previstas em leis específicas estarão sujeitas a observâncias das seguintes condições. Item 1. A entidade beneficiária deverá possuir certificação junto ao respectivo Conselho Municipal, quando cabível. A entidade beneficiária deverá aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. A entidade beneficiária deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida por duas autoridades de outro nível de governo. A entidade beneficiária deverá comprovar
sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, além de outros condicionantes estabelecidos em leis para recebimento de recursos públicos. Manifestação prévia e expressa, tanto técnica da área envolvida, quanto da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ou órgão jurídico correspondente nos aspectos que lhes sejam atinentes, e também no que se refira ao interesse público. Os dirigentes da entidade beneficiada não poderão ser agentes políticos do Executivo ou do Legislativo Municipal. Essas foram as principais alterações com relação à LDO de 2015. Nosso orçamento atualmente está em 34 milhões, a previsão, né? 34.947.000 para 2015. E ainda a gente não sabe se vai conseguir atingir esse valor ou não, devido à queda de arrecadação, ao repasse que está menor, né, do governo federal e do governo estadual. Os investimentos no município são, vou dizer assim, 99% com recurso estadual e federal. Investimento com recurso municipal é pouquíssimo devido que não sobra, na verdade. As despesas fixas de custeio são altíssimas. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Vai haver alguma apresentação antes das perguntas? Em números? Não, em metas, né? 2016. Bom, na verdade, sim, como o município, ele conta, né, com, na verdade, para a parte de investimento, então, estrutura, infraestrutura, com recurso do Estado e da União, a gente só tem, assim, hoje a gente tem algumas previsões, mas está em andamento, então eu não posso afirmar que isso vai se concretizar em 2016 ou em 2017. Então, se eu colocar isso, dizendo que isso vai acontecer em 2016, pode ser que eu esteja dizendo uma coisa que não vai acontecer. Como a lei de diretrizes são as normas para a elaboração do orçamento, ele vai estar direcionando o orçamento, como ele tem que ser feito. A previsão desses repasses acontece no orçamento. Então, hoje só vai se referir à mudança na lei, nada mais além disso? No que diz respeito às diretrizes e às normas para a elaboração do orçamento. O orçamento é, na verdade, a Prefeitura tem que encaminhar à Câmara até o dia 30 de setembro a proposta orçamentária. Então, quer dizer que quem não conhece a lei, então não tem como a gente avaliar se está correto, se não é que uma está. coisa... Eu não entendi, então, a audiência pública para essa finalidade. Não sei se os presentes entenderam. Porque, assim, o que foi apresentado para a gente poder avaliar? Eu não entendi. Eu vi pela primeira vez para estar conhecendo primeiro. Tá? Só um segundinho. Vou pedir para o Jaime, o Departamento de Finanças da Câmara, para que ele faça um esclarecimento. Boa tarde a todos. Existe uma pequena confusão para as pessoas que é menos íntimo com a legislação entre o que é lei de diretriz orçamentária e o que é orçamento, a LOA, né? Lei de orçamento, né, anual. Então, assim, hoje nós estamos conversando aqui, ela veio apresentar a lei das diretrizes orçamentárias, ou seja, a lei que vai dar as diretrizes para se fazer o orçamento referente a 2016. Então, esta lei aqui, ela foi alterada em 2 artigos. Quais são os artigos que foram alterados para 2016? Foram o artigo 9º e o artigo 15º. Né? O restante, a lei continua a mesma. Então, nós estamos falando em lei. Agora, quando foi até dia 30 de setembro deste ano ainda, a Prefeitura vai encaminhar para a Câmara os números, né? Aí sim, trata-se de orçamento. E esse orçamento, ele tem que atender, tem que estar previsto aqui
na lei de diretrizes. Então, hoje, basicamente, é a apresentação da lei da diretriz orçamentária. Quando é que nós vamos utilizar essa lei aqui? Quando nós vamos discutir o orçamento. Aí sim, vai ver qual o recurso que vai para a secretaria tal, qual o recurso que vai para a educação, para a saúde, assim por diante. Tá? Então, existe essa pequena divergência, mas eu acho que agora eu consegui explicar. Assim, então eu vim com uma informação errada. Eu vim com uma informação seguinte: hoje não teríamos números mesmo. Hoje não. A lei define esses números. Isso, perfeito. Essa informação eu tinha. A informação que eu tinha é que, mesmo não tendo os números, nós teríamos as metas a serem atingidas em cada secretaria. Não, então, isso vem as metas e objetivos vêm na LOA, tá? Na lei de orçamento anual. Hoje só seria a peça legal, a lei da diretrizes, tá? Então aqui na lei das diretrizes está dizendo como é que vai ser feito a LOA, que é a lei de orçamento anual, tá? Então, mas é obrigado a fazer audiência pública, tá? Está na lei, tem que ser feita a ata, tem que ser registrado direitinho, porque depois o tribunal cobra. Porque pode ser que alguém queira fazer uma alteração na lei, sugerir uma alteração na lei. Então, o que vai se discutir hoje, então, são esses itens que foram lidos pela Elis. Certo. Tá certo? Aí alguém pode questionar algum quesito da lei aqui, um parágrafo, alguma coisa, aí sim, pode ser discutido, não há problema nenhum. Mas dentro da lei. Agora, o orçamento numérico mesmo, quanto de recursos vai para a secretaria, quanto de recursos, aí são na LOA. Eu estou sentindo falta de uma apresentação para a gente ir acompanhando o que ela foi dizendo, para a gente tendo uma melhor visualização. Boa tarde a todos. Agora realmente deu para entender, porque até eu também não tinha entendido o que era audiência, tá? Obrigada. Pode? Bom, boa tarde a todos, aí os vereadores, aí a população aqui de Biritiba. Eu não sou de Biritiba, Salesópolis. Estamos perto. Eu não sou nem de Biritiba, nem de Salesópolis. Nós somos de Mogi das Cruzes, sou professora, estamos aqui, professora Vânia, professor Nabil, nós estamos aqui enquanto sindicato. E aí nós viemos participar da audiência pública da LDO, e aí foi explicado o objetivo dessa audiência, mas na minha cidade faz diferente, né? Em Mogi das Cruzes, porque se a gente não discute com a população as diretrizes que a população quer colocar, as metas, depois no orçamento, na LOA, ele vai dizer o seguinte: mas tinha que ser discutido na LDO. Estou falando como referência a Mogi das Cruzes. Então, Mogi das Cruzes, porque a LDO é para dar diretriz. Então, tipo assim, nós queremos que o bairro, vou dar um exemplo, Jardim Santo Dumont, lá de Mogi, tem investimento público. Aí, quando for discutir, se for aprovado na audiência que o Jardim Santo Dumont vai ter, então aí na LOA vai ter que destinar uma verba para o Jardim Santos Dumont. Então a gente tem que discutir as metas aqui, não só apenas os artigos, assim que faz em Mogi. Tá, em Mogi. Aí, quando a gente vai discutir aí a LOA, se na diretriz não estava contemplado nenhum investimento naquele bairro, daí não tem como, porque a LDO ela é superior à LOA. Mas, em cima disso, eu queria ver colocado, assim, se não era questão, porque nós temos, para 2016, uma novidade, que aí até os vereadores, o presidente da Câmara, ele esteve presente, vocês dois estiveram presentes, na questão do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, ele vai ser implementado, é uma coisa nova, ele vai ser implementado a partir, como nós estamos discutindo, já da sua vigência, que tem que ser aprovada até 24 de junho, que vai ser aprovado aqui nessa Câmara. Então, eu queria saber como é que está a diretriz, como é que está colocado na LDO esse investimento para o PME,
né, para o Plano Municipal de Educação, porque vai ter que ter investimento, se tá, eu não quero dizer valor, mas como é que está discutido isso na Lei de Diretriz Orçamentária, e a questão também do plano de carreira, que a gente está discutindo, que vai ter que ser implementado. Ver se a Secretaria de Finanças, ela discutiu nessa LDO, como que vai ser discutido, como é que está sendo colocado enquanto diretriz na LDO, para depois a gente discutir em termos aí de lei orçamentária. Tá? Obrigada. Vocês querem? Boa tarde. Eu queria só que você esclarecesse, Elis, que você apresentou aí um orçamento de 34 milhões para 2015. Não é um erro, não é para 2016? Ou esse valor ainda está para ser gasto no orçamento da Prefeitura para esse ano ainda? Esse é o orçamento geral do município. 2016? 2015. Para 2016, a previsão é 35 milhões. Bom, boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, primeiro eu gostaria que, se fosse possível, passar para a comunidade uma cópia do projeto, porque, na verdade, nós estamos aqui sem termos nenhuma referência enquanto proposta, então seria interessante, por se tratar de uma audiência pública, que a gente tivesse a cópia, né, porque isso vai se transformar em lei. E a outra coisa, eu gostaria de solicitar para a secretária, que ela falou com outras palavras, mas ela falou em contingenciamento de recursos, né, e gostaria que fosse esclarecido isso e qual é a previsão, né, de um condicionamento de recurso que é repassado pelo governo federal e governo estadual. E se dentro dessa possibilidade existe, e aí nós já temos que prever, né, a possibilidade de um reajuste salarial para o funcionalismo público aqui do município. Boa tarde. Com relação ao contingenciamento, caso haja necessidade, o nosso orçamento hoje está próximo à realidade do município. Tem uma ideia, ano passado a arrecadação de receita corrente líquida foi na base de 30 milhões. Então ele está próximo da realidade do município, diferente do que estava antes, que ele estava abaixo da realidade. Fazia-se uma previsão de 30 milhões e se arrecadava-se 31 para ter um superávit. Na verdade, a gente está trabalhando com valor real de arrecadação, isso incluindo receita de capital. A previsão de revisão salarial, a gente anda acompanhando a inflação. A gente já teve a notícia, o sindicato do município já informou que isso não pode ser mais base. Então, junto com o prefeito, nós estamos estudando qual vai ser o índice que a gente vai adotar. Então, hoje nós não temos uma previsão orçamentária de um índice. De números. Nós temos, na verdade, assim, na lei orgânica do município, o índice oficial é o INPC, mas o sindicato do município, dos servidores públicos, já disse que isso não pode servir como base mais. Tá? Então, assim, é trabalhar com a média, pegar a média, assim, de outros municípios do mesmo porte do nosso. E a previsão normalmente entra, assim, na previsão orçamentária, que é até a base de 7%. Mais uma pergunta, por favor. Desculpa, o presidente está me chamando a atenção referente ao Plano Municipal de Educação, que a professora Inês Paz expôs. Com relação ao plano de carreira, eu ainda não tive acesso ao plano de carreira, então eu não posso dizer sobre o impacto orçamentário sobre isso. Então, eu não posso efetivamente dizer se isso vai causar um grande impacto ou não. Mas, segundo o professor Padilha, foram feitos alguns apontamentos por uma comissão, né, que a professora Inês Paz faz parte, e que a gente vai ter que analisar com calma. Por quê? Primeiramente, nosso orçamento é pequeno, como vocês puderam perceber. 35 milhões, na verdade, é para o município todo. Isso incluindo receita de capital que vem, são receitas de investimentos que vêm do governo federal e governo estadual. Então, não é recurso do município, vem
já vinculado a alguma obra, vinculada à aquisição de algum equipamento. Né, isso não pode ser desvirtuado, não pode ser usado para outro fim, a não ser aquele a que se destina. De receita para custeio, que é a manutenção dos prédios, manutenção da categoria pagamento de salário, sobra muito pouco. Para a educação hoje, se não me falha a memória, o investimento está em torno de 28%, 29%. E a legislação prevê 25%, né, 25% no mínimo. E para a saúde, se não me falha a memória, em torno de 25% a 28% do total que a gente tem de arrecadação, que é para isso. Então, assim, é alto o valor para nós, para o município, que tem muito pouco, a arrecadação é muito pouca. Para ter uma ideia, a arrecadação municipal de impostos municipais, IPTU e ISS, em torno de um pouco mais de R$1 milhão anual. O restante é tudo transferência e algumas coisas que vêm de multas e dívida ativa. Microfone. E a folha de pagamento está quanto por cento? A folha de pagamento, até o último levantamento, estava em torno de 53%. Sim, é o limite prudencial já, que é de 51,30%. Por isso mesmo que a gente tem muito que fazer ainda para poder chegar numa arrecadação boa, para melhorar ainda mais o município. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É o seguinte, quando for trazida aqui para a Câmara a lei orçamentária, ela vai vir com os valores e com as metas e valores. É isso? Sim. Metas e valores. A população vai poder participar de alguma mudança ou já vem pronto, as metas já vêm fechadas e não vai se poder mudar? Cabimento. Sim, cabimento. Na verdade, tá. sim, a intenção é que a gente passe primeiro para cada conselho, né? Então, a proposta da lei orçamentária vai vir dos conselhos, né? A gente vai pedir para que os conselhos passem as indicações, as informações que precisa constar na lei, para que a gente possa tentar incluir isso dentro do que é possível orçamentariamente. A Câmara não. A Câmara não. Aprova ou não? A Câmara só aprova ou não, se não aprovar vai de nova votação, da nova votação, porque não cabe a Câmara mexer no orçamento. Mas os conselhos também podem participar nesse período. Então, o único momento... Então, é importante salientar isso, que o único momento que a população vai ter para participação, para sugestão e alguma alteração vai ser dentro dos conselhos? Aqui nesse espaço não vai caber isso. Então, é importante que a população... Nós não temos essa condição. A casa não tem. Nós não temos. E com relação à inclusão de metas ou exclusão de alguma meta que foi incluída? Pode propor através dos conselhos e aí sim vai ser discutido com o executivo. É competência do executivo. A nossa situação é de aprovar ou não. Se não tiver condizente, nós vamos estar rejeitando, aí volta de novo para um novo estudo, então, nova adequação, para depois voltar de novo para essa casa e ser aprovado ou não. Certo. Então, a apresentação aqui na Câmara é simplesmente para conhecimento da população, é isso? Obrigada. Microfone. O que deveria ser explicado para todos que estão aqui, que a Câmara só está sendo usado o espaço da Câmara, que essa audiência pública é feita pela Prefeitura, né? Acho que é isso que está causando. Eu gostaria, inclusive, de questionar isso, né? Se essa audiência pública é do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Porque me parece que está havendo uma confusão aqui. O Poder Executivo é que chamou a audiência pública, não é isso? E nós podemos, enquanto população, questionar. Por isso que eu gostaria de insistir, se fosse possível, que passasse uma cópia para cada pessoa que está aqui presente, para que, de maneira efetiva, a gente pudesse participar da audiência. Porque senão fica só... Isso, do Poder Executivo, porque senão a gente fica aqui, assina a ata, né, para poder cumprir uma performance, só que nós não temos uma participação efetiva no que está sendo discutido.
Eu gostaria de chamar o doutor Tiago para que viesse aqui, por gentileza, compusesse aqui. Pode não, pode não. Quem é que convida aqui? Quem é que manda vir? Olá, boa tarde a todos. Na verdade, a audiência pública ela diz respeito às contas, à lei de diretrizes orçamentárias do município. O espaço é utilizado pela Câmara, mas a audiência pública ela é promovida pelo Executivo. Então, as propostas da população, elas devem ser anotadas, elas devem ser apresentadas à Secretaria de Finanças e aos conselhos posteriormente, para que sejam analisadas as propostas postas pela população. A palavra final, ela é do Executivo. As propostas, elas devem ser analisadas, mas o documento final, ela vem para a Câmara, encaminhada pelo Executivo. E se o Legislativo, municipal, discordar ou não concordar e sugestionar algumas alterações propostas pela população, a lei de diretrizes é rejeitada e o Executivo pode propor uma nova lei. É isso. Podem ser feitas propostas que serão anotadas e serão posteriormente encaminhadas ao Conselho e à Secretaria para análise. Se essas propostas elas serão aceitas ou não pelo Executivo, é uma outra história, mas a proposta pode ser feita, porque a ideia da audiência pública é da participação da população democrática no processo de elaboração da lei. Então, parecer meu, opinação aqui do jurídico, é que as propostas sejam feitas, elas serão devidamente anotadas, a audiência ela é filmada e gravada, não é? E posteriormente isso vai ser analisado pelo Executivo, que levará em conta ou não as sugestões e elaborará o documento final da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Perdão, eu cheguei a não apresentar, meu nome é Tiago, eu sou procurador jurídico aqui da Câmara, tá? Perdão. É o seguinte, então, se a gente hoje deve fazer as propostas, como eu vinha com a informação que estava correta, então a gente teria que fazer propostas em cima do que já foi elaborado, porque fica muito difícil você fazer alguma proposta sem saber o que está sendo proposto pelo Executivo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela já existe. O que ocorreu foram alterações em 2 artigos, não é verdade? Então, a lei, ela já é de conhecimento abstrato da população. Em geral, normalmente discute-se o que foi alterado, não é? A lei de diretrizes orçamentárias é uma lei de médio prazo. Ela prevê que você defina as metas e objetivos a médio prazo, com base no valor do orçamento. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, fora a alteração dos 2 artigos, ela é semelhante à lei do ano passado. Então, eu não vejo problemas, poderia ter sido feito, mas eu não vejo problemas em não haver uma apresentação, porque a lei já é de conhecimento. Agora, em se tratando de diretrizes, metas, nada impede que sejam feitas sugestões, que serão anotadas, para posterior análise do Poder Executivo. Na área da educação, na área da segurança, tudo que for pertinente ao município, a utilização do orçamento, isso pode ser tratado com base em objetivos a médio prazo. Então, se o objetivo da senhora ou de algum outro munícipe for dar alguma sugestão para uma meta traçada, objetivo, que seja dada a sugestão, ela será devidamente anotada e posteriormente estudada pelo órgão competente. Ok? Então, agora já esclareceu,
Mas eu penso o seguinte, primeiro que as duas alterações são propostas de alterações. Perfeito. Elas não foram concretizadas ainda. Ainda não. Não. Por isso a audiência pública. Perfeito. E num processo democrático, a participação popular, ela tem sido incentivada através das audiências públicas. Perfeito. Só que nós temos que tomar um certo cuidado, porque a maioria da população, ela não domina, né, o ritual de um legislativo ou mesmo do poder executivo. Portanto, era necessário apresentar a proposta por escrito ou através do telão, para que as pessoas possam fazer as propostas em cima da proposta do executivo. Porque senão fica muito abstrato para pessoas que são leigas fazer uma proposta se não tiver uma referência. Né? As duas alternativas, as duas propostas que foram colocadas como propostas de mudança da lei, elas são abstratas para a maioria da população. Por isso seria interessante que nós tivéssemos uma cópia, ou se não fosse apresentado, porque senão a gente fica falando de algo que a população do município em geral não domina. A forma como a LDO é apresentada, a audiência, a apresentação, é proposta pelo Executivo, não é? A gente utiliza o espaço da Câmara Municipal, mas a forma como a audiência é conduzida, ela é imposta pelo Executivo. Fica a sugestão, cabe inclusive propor alguma alteração, caso isso seja analisado pelo jurídico da Prefeitura, pela Secretaria de Finanças, para que em uma futura reunião isso seja levado em consideração, para que a população possa participar de forma mais democrática. Tem um esclarecimento a dar. Essa audiência, ela já é de aprovação. A de elaboração já foram feitas. Eu estou ciente disso e os senhores, se não estão cientes, já foram feitas, divulgadas, publicadas, já teve audiência, que essa parte que a senhora questionou agora, ela já aconteceu. Então, acho que nós não estamos falando a mesma língua, eu estou falando, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. Então, em um outro momento, eu posso ver as datas que foram realizadas e já foi feito. Essa casa já cedeu espaço, já teve todas as discussões, já se posicionaram pessoas de outros setores em relação a melhorias, em relação à aplicação de verba mais na saúde, aplicação de mais verba na assistência social. Nós já tivemos essa audiência. Então, eu acho que nós não estávamos falando a mesma língua. Já é uma audiência de aprovação. Por isso que eu estou estranhando em termos até de... Senhor presidente, o senhor me desculpa. Pois não? Existe uma contradição aí. Por quê? Porque está gravado. A secretária acabou de falar que, na verdade, não é o momento da gente fazer as propostas. Essas propostas só poderiam ser feitas em setembro. Agora o senhor está dizendo que, na verdade, nós já houveram não é na LDO em setembro, é na LOA. Então, mas... Está gravado, inclusive, a secretária, representante do Poder Executivo, acabou de falar, esclarecer para a comunidade que não era o momento. Nós estamos questionando isso, que o momento é agora. Inclusive, a audiência pública, ela foi chamada justamente para a população poder participar. O senhor está dizendo que isso já foi anteriormente. Por isso que eu corrigi o equívoco. É na LOA, não na LDO. Não, então tudo bem, mas nesse momento nós gostaríamos de participar de maneira efetiva. Porque senão não teria razão de chamar essa audiência pública. Portanto, é necessário uma cópia para que a gente possa acompanhar e fazer sugestões em cima da propositura do Executivo que está vindo. Das duas alterações. Isso, das duas alterações e, se possível, da cópia da lei. Né? Porque as alterações, na verdade, a lei ela pode ser alterada por mais itens, inclusive. A partir do momento que essa audiência possa... Dentro do prazo e dentro dessa audiência de elaboração, mas não hoje, de aprovação. Então, mas hoje é uma audiência pública que pode alterar a lei. De aprovação. De aprovação, sim, através do Executivo. Através do Executivo. Nós gostaríamos de apresentar a proposta se nós tivéssemos a cópia. E se tiver no telão, ajuda muito a gente, porque senão a gente fica aqui, né, um pouco debilitado.
Jane, só tira. Não, doutor, é simples. Tira a cópia da alteração. É porque a lei anterior, ela logicamente está no site. Mas... Não, é que a lei anterior está no site. Agora, as alterações não estão aqui. Eu posso tirar a cópia agora, passo uma cópia para cada um. Das alterações. As leis estão no site, todas as leis. Do 9 e do 15. Está na internet a alteração do 9 e do 15? Deveria estar na lista. Tem essas duas, né? Então, livro do artigo 9, caso seja necessário a limitação de empenho, é esse aqui, ó. Tá mais, doutor, não vai pedir para escanear e projetar aí, mas não sei que o projetor está aí. Eu que vou escanear mais aqui. Vocês dão um minutinho, nós vamos escanear o que era o anterior do artigo 9 e o do 15, e aí a alteração, aí vai pôr no telão.